As principais causas. Tem causa no hardware? Sim. Até que ponto tem evidência sólida para provar que é realmente a causa? É pouco. Isso também é um fato já bastante disseminado. A maioria da causa, a maior parte da causa, poucas pessoas realmente vai ter esse desequilíbrio clínico. Assim como tem pessoas com 6 dedos, com, 3 orelhas, mutações acontecem, mas é um número bem pequeno de pessoas que você realmente pode olhar no cérebro e falar sua serotonina está em 20 quando devia ser 150. Existem, mas o quadro assim não chega nem a 10%. Aqui tem a evidência, tá nos links, não vou lembrar os números, mas é uma porcentagem mínima de pessoas que está num quadro biológico que realmente justifica 100% porque desenvolveu. Então você diria que o que prevalece é... Então, assim, debate. Se você falar com psicólogo, ele vai falar que depende de onde você está olhando, de que tecnologia você está usando. Ele vai falar, toma esse remédio aqui e a gente discute. Porque assim como na Grécia Antiga a gente sabia dos fluidos lá, mas isso era verdade, o que hoje a gente tem como verdade de nível de serotonina, à medida que você vai desenvolvendo novas tecnologias, você aprende que talvez não seja tão assim. Uns estudos recentes, por exemplo, descobriu que esses remédios para depressão, os mais famosos são que eles inibem que o seu cérebro reabsorva a serotonina. Então ele deixa a serotonina, que é o humor do bem-estar, assim, o humor não, é a substância do bem-estar que permaneça mais tempo nas sinapses cerebrais. Eles impedem que o cérebro reabsorva isso e com isso você se sente melhor. Mas eles não funcionam imediatamente. Não é como cafeína, que você está com sono, você vai lá e toma e pum, você acorda. Sim. Demora entre 7 e 15 semanas para algum ter efeito. Mas o que os pesquisas mais recentes estão observando é que um efeito colateral da serotonina a longo prazo é que ela aumenta o hipocampo da pessoa, que está relacionado a emoções e memória. Então, pode ser uma teoria hoje, é que o que faz funcionar não é o nível de serotonina nada. A menos que você esteja lá no 20 de 100, na verdade é o efeito a longo prazo de aumentar o nível de substâncias lá, vai aumentar o seu hipocampo. Literalmente aumenta o seu hipocampo, que pensa como uma massa de pão. Você vai colocando fermento ali e vai dando tempo e aumenta. E a real razão então é essa. Quer dizer, uma das possíveis razões é essa, que funciona porque aumenta o hipocampus. E outra coisa, que aqui já é o curveball que eles chamam nos Estados Unidos, é quase um 180. Sabe onde está a serotonina no corpo? No estômago. 95% da serotonina está no estômago, não está no cérebro. É por isso que você come. Não coincidentemente, quem sofre de problema de ansiedade ou depressão, pergunta como que funciona, como está a flora estomacal, como que é a relação com o intestino. E aí sim, se você quer dar um 180 no 180, o que causa o quê? Você tem problemas no estômago, certo? Você come, quer vomitar, vai no banheiro constantemente. Como que você funciona cerebralmente? Você é uma pessoa tranquila, uma pessoa que vive a vida assim, livre, leve e solta? Ou você está constantemente preocupado com que momento você vai precisar ir pro banheiro? Que momento você vai precisar vomitar? Olha, eu passei por isso esses dias. Mas no seu caso específico... Então, assim, correlação, mas o que causa? Pode ser. E aqui é bem chutando balde mesmo. Que o problema mental, na verdade, seja estomacal. Para muitas pessoas. Nem sempre, necessariamente, mas essa é uma evidência de que sim. Quem sofre com o estômago... Apesar de ser chutar o balde, faz sentido. E tem evidência. Você vai negar como? E observem no círculo de vocês. Quem sofre, tem um pouco mais de predisposição a ser ansioso, etc., vê se não tá sempre tomando um iogurte, tá comendo granola. No meu círculo eu vi isso. Eu consegui traçar essa relação aí quase de 1 para 1. Quem, eu? Não, eu vejo. Eu vejo que pessoas com esses problemas estomacais tendem a ter esse nível de ansiedade um pouco maior do que você vê normalmente. Bom, pessoal, então ficou estabelecido que ninguém sabe de nada. Tem 3 grandes bases aí. Tem 3 e elas times brigam brigando entre eles. Cada um defendendo... O César falou que muitas vezes de formas bem extremas, né? Sim. O seu lado aí. E a indústria farmacêutica, principalmente. Porque sabe que eles não querem? Que você não compre antidepressivos ou tranquilizantes. Eu não quero que meu dinheiro acabe. Ele fala. É melhor que pare de vir, né? Tá. Mas, não vamos entrar em teoria da conspiração, em grande parênteses aí. A gente não está falando que não funciona, só falando que tem evidência que limita bastante o escopo do quanto funciona. A gente não está dizendo que as farmacêuticas são vilãs de filme Disney que querem... Elas criaram a depressão para ganhar dinheiro. Beber antivacina agora? Beber antivacina. Que não querem viciar as pessoas nesses medicamentos.
Uma coisa que eu me convenci ao longo dessa pesquisa aí, e também vendo o extremismo que cada um chega, é que eles realmente acreditam no que estão dizendo. Então não é que a indústria farmacêutica quer seu dinheiro, sim, mas também quer dar algo que funcione. E eles funcionam na medida que diminui os sintomas, certo? Então, não é para você deixar de, por causa do que a gente falou aqui, falar não tem evidência, para de tomar isso aí, não é bem assim. Você que toma algum remédio controlado, não vai parar não pra esse episódio, não. Você assistiu Coringa, né? Você viu o que deu. Então não é teoria de conspiração aqui, não. É só um contexto de que tem uma história para esses remédios, tem um esforço de marketing, tem evidência sobre as causas que eles estão alegando que são as causas, mas funciona, e as pessoas que estão por trás disso têm a melhor das intenções em mente, tirando talvez pontos fator financeiro. Porque tem médicos envolvidos também, né? Não são farmacêuticos. Quem que é um farmacêutico? Não é um executivo somente. Tem um time por detrás e tem a contabilidade, né? Tem a responsabilidade de a farmacêutica libera um remédio lá que mata todo mundo. E aí, qual vai ser o lucro que você vai ter? Então, não... Pelo contrário. Não é bem assim extremista, mas tem que colocar esses parênteses aí. Esclarecido isso, então... Quais seriam os tratamentos aí que vocês acreditam que sejam os mais efetivos? Porque a gente falou de psicoterapia, a parte engraçada é tentar definir o melhor tratamento, né? Para algo que... Ninguém sabe exatamente a causa. Exatamente o que é. Mas o que eles nos dizem? Eles quem? Meu Deus do céu. Os gurus dos dois times. Os gurus dos dois, não eram três times? Não, tem três bases, mas assim... É dois times principal. O psicólogo social é prevalente para um time, enquanto que o biológico é mais prevalente para outro. E tem os meio-campistas, esses podem ser o terceiro time. Os meio-campistas, a maioria vai tentar... vai tender a te dizer hoje é que você precisa dos dois. Na verdade, eu acho que no Brasil, a maior parte, pelo que eu vi falando, que normalmente os processos são mais focados justamente nesse ponto. Fazer uma transição aí, primeiro uma análise mais biológica. Pelo que eu entendi, né, do que eu vi, primeiro uma perspectiva biológica, para tentar filtrar aí uma possibilidade, para poder entrar no mérito de... eu também... Mas geralmente não começa no social, para absorver no psicólogo, então, para depois... Qual que é o melhor tratamento? Qual que é a causa? Se a sua causa for exclusivamente psicológica, tipo uma fobia, tipo um trauma, porque isso também acontece. Você teve um acidente de carro e depois não quer mais dirigir, você vai falar, é o nível de serotonina. Não é. Exatamente, porque tem casos de pessoas que sentem, por exemplo, sensação de ficar falta de ar, etc. Vão fazer um acompanhamento por, sei lá... com alguma clínica, alguma coisa acreditando ser biológica, e lá o cara, não tem nada aqui. Mas assim, a causa nem sempre é clara. Como a gente viu aqui, não é que você tem uma fobia, que você sabe que você tem uma fobia, você só tem um nível de ansiedade extremo, ou até depressão, porque você não consegue fazer aquilo que você quer fazer. Então, o tratamento mais efetivo é ir no médico, em primeiro lugar, no psiquiatra e depois no psicólogo. Porque uma coisa que eu me convenci bastante também, apesar de todas essas... asteriscos aí na questão biológica da coisa, esforço farmacêutico, é que, independente da razão se é essa ou não, é inegável que o medicamento te faz sentir melhor, te faz ficar funcional. Você, digamos, pode ter várias razões para ter o braço quebrado, mas com o braço quebrado você não faz muita coisa. Então... se você realmente está impedido, está limitado de fazer coisas rotineiras que você quer fazer, um antidepressivo, um tranquilizante, se for caso de ansiedade, vai ajudar. Ele vai voltar, vai te permitir fazer aquela apresentação no trabalho, vai voltar, se for depressão, a dar aquele sentido de humor para fazer as coisas, sair com a família, ou mandar currículo, enfim, ele vai tirar desse poço. Nesse sentido, até comparado de novo com o café. Tipo, você tá sonolento? Eu posso te explicar o porquê que você tá sonolento, porque os seus hábitos e a sua perspectiva de que momento você tem que trabalhar, etc, tá, enfim... tudo desregulado, vai. Eu posso cognitivamente falar, se você tiver outra perspectiva de vida, você vai ficar menos sonolento. Mas o que vai te deixar menos sonolento, efetivamente... esse copo aqui, ó... então, toma esse café primeiro, depois a gente conversa. Então, assim, mas aí tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, tira daquele poço onde a maioria das pessoas já se encontra quando tem aquela
aquela luz de ir buscar ajuda, que essa é outra coisa, né? Quem vai buscar ajuda? Quem já tá no fundo do poço. Sim. Você não vai... É bem difícil você proativamente buscar tratamento pra ansiedade O cara tá e bem e depressão. fala, deixa eu lá ver se eu tenho Tô alguma coisa. me sentindo ótimo hoje. Vai saber. Fazer um check-up. Geral, né? Uma vez por ano. E aí, doutor, tem depressão e ansiedade? Hoje não, mas volta no que vem. Então, tem estudos conduzidos no sentido de análise genética, porque tem uns genes fortemente associados com, de novo, a predisposição a sofrer com exposição a eventos traumáticos ou não. Mas aí, só de tirar tirar a crença verídica nisso, porque tem esses mesmos genes são prevalentes na população da Ásia. Lá eles têm esses genes que eles associam com a depressão e ansiedade, eles têm mais lá do que no digamos, Estados Unidos, na Europa Ocidental. Mas lá os índices são menores do que no Ocidente. Então, até que ponto é realmente válido, ninguém sabe, até porque lá os diagnósticos e a indústria não é tão grande como aqui, então você volta naquele... Mas assim, tem muito estigma também, né? A gente vai chegar lá. Mas, voltando ao ponto, tem efetividade sim em te tirar desse buraco, mas tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais. Porque alguns medicamentos funcionam com algumas pessoas e outras não quando elas têm o mesmo diagnóstico. Somente, aqui ó, tudo usando referências dados que estão nas referências, ouvintes. 30% das pessoas funciona o mesmo medicamento. Então, para 100 pessoas chegaram na clínica lá falando, sofro de ansiedade ou depressão. Somente 30% das pessoas vai funcionar o mesmo remédio. Para as outras, eles vão ter que explorar outros compostos químicos, vão ter que explorar outros tipos de tratamento, que aí vem o outro... Dá o óleo de foguete para eles. É como começa, né? Tem o Prozac, tem os remédios mais, assim, que é o primeiro, que é o que aumenta o nível de serotonina, etc. Tem outros que tem outro tipo de efeito, mas a maioria, de novo, não funciona no mesmo tratamento e a maioria não permanece no mesmo tratamento a longo prazo. Então, você toma Prozac por 1 ano, ele para de fazer efeito. Aí você vai lá e fala, aumenta a dose. Aí funciona de novo por mais 6 meses, você fala, não funciona mais. Aí ele vai lá e passa um mais forte, ou um outro, ou passa 2 outros. Isso vai se acumulando. Um dos livros que eu li aqui, que chama A Minha Odisseia com Ansiedade. Nossa o cara, senhora! Ele passou 30 anos em medicamento. 30 anos o autor passou tomando... Ele fez uma lista lá que dava, 2 páginas do livro, só listando os nomes. E isso vai criando uma dependência. Chega num ponto onde o seu cérebro está tão condicionado a ter aquele nível de serotonina, digamos, artificial, que se você sai dele... Você vai relapsar, não é relapsar, você vai sofrer de... Como você tira abstinência. Você sofre de abstinência, e o que acontece quando você está em abstinência e já está num quadro clínico de ansiedade depressivo? Você considera coisas extremas. Eu fiz um gesto aqui para quem... O Pedro passou... o dedo na garganta. Passou o dedão. Então, assim, tem casos e casos. Tem gente que a remissão pode chegar até a 0, toma e fala, ok, eu já não sofro mais disso, e deixa de tomar. Tem gente que é pra vida inteira. Tem gente que é pra vida inteira e tem gente que só vai acumulando. Só pra eu fechar, a gente tem um problema que dá desde os primórdios da humanidade, parte da parcela da população, e ninguém... Só que esse problema, na maior parte das vezes, pra ser resolvido, é sempre numa escala atômica, né? Porque é de pessoa para pessoa. É que maravilha, gente! Isso ainda focando só no biológico. Nem todo remédio funciona para a mesma pessoa e nem mesmo remédio funciona para sempre para a mesma pessoa. Então é um ponto bastante delicado e todo mundo sabe que tem efeitos colaterais de ganhar peso, perder peso, de perder cabelo, impotência, tem vários, porque é uma droga que ninguém sabe como funciona, então o que você vai esperar? Que seja clean, ficar forte tomando remédio. Curiosamente, uma das coisas que tem menos efeito colateral e tem muitos estudos dizendo que sim funciona de maneira efetiva, de remissão, são as drogas pesadas que eles usavam antigamente. Nossa. Tipo ayahuasca, LSD. Porque, lembrando, por que não tem estudo com essas drogas? Porque não é permitido. Então você vai comprar o quê? Do traficante para fazer seus estudos? Mas os poucos lugares que conseguiram, a tendência hoje é explorar um pouco mais as substâncias mais fortes para tratar de maneira definitiva. Os antidepressivos normais, digamos, tá nessa janela de... Tenta esse, não funcionar, aumenta a dose, não funcionar, volta e tenta esses outros 3. Você tem uma coleção de 30 remédios no mês. Enquanto isso, quem nada no dinheiro não é o paciente. Pelo contrário, né? Mas aí, enfim, só voltando. Tira do poço,
funciona assim pra você... Você tá se afogando, o primeiro que você quer fazer é respirar, certo? Então, nesse sentido, uma mão que ajuda inquestionavelmente são É a esses boia, químicos. é a boia. É, a mão que tira debaixo da água. Agora, outro tratamento, psicoterapia, que é o que acompanha normalmente, o que muita gente defende que é a real solução. É o que tem evidência ao longo dos séculos aí, recentemente, de que também funciona bastante. Mas aí funciona em que sentido? Porque não é, a psicoterapia não é você passar uma hora com o seu psicólogo lá falando dos problemas da sua infância. Chorar no divã. Também é você entender o seu contexto. Por exemplo, nesse livro chamado Conexões Perdidas, que é um dos caras mais radicais pro lado não biomédico da coisa, diz que ele foi tratado com antidepressivo desde os 13 anos e nunca parou por medo de relapsar, de entrar numa abstinência, fazer coisa pior. Falou nunca, por medo e por dependência, disse que nunca saiu disso. Mas à medida que ele foi investigando essa evidência para serotonina, evidência de quanto porcentagem funcionava para quantas pessoas, ele foi se dando conta de que existiam alternativas, e uma delas, em regiões mais pobres que não tem todos esses medicamentos aí, tipo, acho que ele foi para Zimbábue, não sei se é Zimbábue, mas um país ali da região sul da África, de que quando ele falava, como vocês tratam depressão aqui, porque sim, existe lá também, eles falavam, antidepressivo, um antidepressivo que a gente usou aqui para um cara que tinha perdido a perna e não conseguia mais encontrar trabalho, foi dar uma vaca para ele. Ele fala isso no TED Talk dele também, que parece piada, que o antidepressivo deles lá era uma vaca. Mas eu acho que faz sentido, porque você para de vez em quando o problema é igual a gente... eu vi o pessoal identificando muitas vezes que existem quadros de depressão que pessoas, a partir do momento que encontram, tipo assim, é um sofrimento sem sentido. Eu lembro que eu ter lido uma descrição. A pessoa sofre, ela tá sofrendo, mas não sabe porque tá sofrendo. Então, por essa razão, ela vive em constante agonia. Tipo, a partir do momento que ela encontra alguma coisa, talvez algum sentido dentro daquilo, é um motivo para ela se fortalecer, entendeu? Isso. E nesse caso desse exemplo particular, ele tava só ali esperando a morte vir sem sentir competente para nada. Mas com a vaquinha, ele conseguiu criar um sistema lá de tirar o leite, porque ele perdeu as pernas no braço, ele conseguia ainda criar renda a partir daquilo, ter um objetivo e ganhar mais segurança financeira, uma rotina de trabalho que ele via valor, porque estava alimentando o pessoal da tribo dele ali, do vilarejo, enfim. Isso mesmo que a gente falou no episódio lá do empreendedorismo lá. Do empreendedorismo. Que, às vezes quando a pessoa perde a carreira... E também, curiosamente, eu falei que o VB é amizade. Lá no VB Amizade a gente fala muito do estresse pós-traumático, que é um quadro também de ansiedade e depressão, que não sei se vocês vão lembrar, mas eu recomendo fortemente escutar esse episódio aí. De que a teoria de quem sofre estresse pós-traumático é de que eles viram coisas assim abomináveis e vão ter pesadelos recorrentes com aquilo. Mas o livro que eu li naquela época, o que ele dava evidência e a gente discutiu é que a razão do sofrimento não era essa. É que eles tinham perdido a conexão de significado com os soldados que eles batalhavam, com, digamos, a missão que eles tinham, que é aquela coisa viciado em guerra. Qual o nome daquele filme lá que termina, que tem o Guerra ao Terror, Terror? né? Guerra ao Terror. É aquela coisa do Guerra ao Terror. Porque o que você tem num contexto de guerra? Você tem colaboração entre aqueles que estão com você tem necessidades que não passam por quando você tem no banco, e você tem um sentido de objetivo, que eu quero sair daqui vivo e eu quero ajudar as pessoas que eu acho que estão do lado correto da questão, digamos. Então, o estresse pós-traumático vem desse voltar para uma sociedade superficial, onde ninguém tem um link de eu morreria pelo meu colega soldado aqui. Uma das questões que esse autor diz que se perdeu muito aqui é morremos para quê e para quem hoje em dia? Quem se faz essa pergunta e quem consegue responder essa pergunta. Eu acho que casa bem com a questão do que eles chamam de sentido, né? A busca do significado, que é você está sofrendo por quê? Então, o que essa outra vertente aí defende como o melhor tratamento é você primeiro identificar onde está a causa dessa falta de significado aí. Qual é o seu contexto? O que você está fazendo que não te deixa feliz? Porque uma coisa um ponto que ele fez que eu achei muito válido, voltando lá para a exceção do luto. Você pode ter todos os pontos lá do DSM, lá, os 8 itens, você dá um cheque. Você fala, beleza, mas é luto. Você perdeu a família? Sim, então você não é depressivo. Ok, aí o que ele diz mas você não pode ter os mesmos sintomas numa situação onde você trabalha com aquilo que você não gosta, onde o seu parceiro romântico te abandonou,
onde você vive numa comunidade pobre e violenta, você não pode ter os mesmos sintomas que perder alguém próximo da família? E por que isso não é considerado suficiente para ser depressão? Você não pode estar em luto pelas suas circunstâncias de vida? A crise existencial, né? Ele faz essa pergunta. Eu acho, olha, por que tudo isso não se entra num quadro de novo, lembra do software afetando o hardware? Por que tudo isso não vai fazer com que você organicamente diminua o seu hipotálamo, porque você não tem boas experiências, que você não quer lembrar, que está relacionado com a memória? Você não tem razão, você não tem prazer recorrentemente, então qual a utilidade mecânica do seu cérebro gerar aquelas substâncias que te fazem manter o bem-estar, que seria a serotonina? Qual que é a ordem das coisas aí? Por que as suas circunstâncias não podem gerar o quadro biológico que todo mundo defendendo que é a causa? Se na depressão todo mundo fala, beleza, isso é assim mesmo, por que para outras coisas que você pode estar em luto por não é assim? Ele faz essa pergunta. E realmente eu não li nenhuma outra coisa que me convenceu de então, que em resumo, existem não pessoas tinha razão. Existem casos que as pessoas realmente são escravos dessas circunstâncias. Ele lista, para esse tratamento efetivo e social, 8 principais causas de significado. Que eu não vou elaborar, até porque o episódio tá longo. Não sei se já tá na segunda parte. Mas ele fala, trabalho hoje, no nosso contexto, trabalho passou a ser mecânico, passou a ser repetitivo. A gente falou disso também em outros VBs. Sim. Dos tempos modernos. A gente falou no carreiras, né? Como que as pessoas, a maioria, 80% das pessoas estão insatisfeitas no contexto de trabalho. Então, como que isso não vai gerar ansiedade, vai gerar melancolia, vai gerar apatia? Angor. Como que não? E, é um elemento. Ou depois a conexão com as pessoas. Naquele episódio lá, as coisas estão melhores ou piores. VB+. Como tem uma conexão com as pessoas? Com todas as redes sociais aí, com os likes, em vez de sair para a mesa do bar, em vez de poder cumprimentar ou dar um abraço. Como está esse sentido tribal das nossas conexões? Como você se sente na sua esfera, lembrando lá da tribo? Você tinha um significado. Você era o pastor, você era o médico, você era quem ia lá e plantava, quem ia lá e encolhia. Você era essencial naquele círculo. Hoje, qual é a sua essencialidade numa cidade? Você é um ser atomizado, né? Se você morrer, o que muda na cidade? Porque quando morre lá o conselheiro do vilarejo, quando morre a pessoa que fazia os medicamentos, todo mundo sente impacto. Sim. Eles têm que trabalhar para manter o sucessor. Então tem aquela objetividade também de... Você tem o Padawan lá, como que é em português, eu traduziria? O aprendiz, né? Você tem o mestre, você tinha todo esse contexto que hoje você é mandado embora. Você morre e sua família fica triste, mas nada muda. Mas acabou. A significância, o seu significado dado o seu contexto social hoje é mínimo se existe at all, né? Nossa, você é irrelevante. É basicamente isso. A outra também que ele diz é os valores, que antigamente, em razão de tudo isso também, tinha bem claro qual era o valor, o papel de cada um, tinha religião que te fazia essa pergunta, o que significa ser um bom homem, quando o Pedro gosta de dizer. E hoje temos que adaptar para uma boa pessoa, mulheres podem ser boas também. O que significa viver para Deus, no sentido de fazer boas ações e garantir sua passagem lá para a vida eterna. Quem se pergunta essas coisas hoje? Quais são os nortes dos valores? Ganhar dinheiro e viajar nas férias? Quero conhecer outras culturas, tirar foto, colocar no Instagram. Like, né? Como você é valorizado? Quantas pessoas te seguem? Essa coisa de like, o Facebook Instagram, mudou no Instagram. Mudou, não. Então, Eles falaram que tiraram os números de likes, você não pode mais ver. Sim. Porque justamente por causa disso que as pessoas ficavam muito nessa coisa de... Usando como proxy para valorização, né? Exato. Eu acho que esse não é o motivo real, não. Isso é um discurso bonito, mas eu não sei. Mas, na verdade, ainda dá pra você ver. É só você fazer torna o seu perfil comercial, pronto, você consegue ver. Eles convenientemente deixaram as empresas com os likes. Mas enfim, vai nas mesmas linhas de hoje, como nossas vertentes de valorização são muito mais atomizadas, no sentido de qual o seu contexto, qual a sua influência, é isso que determina o que você vai valorizar, mais do que valores assim da sociedade no geral. Valores que transcendentes, por assim dizer, né? Exato, isso te deixa perdido. E isso aí, né, volta os filósofos hoje, o Kierkegaard, por exemplo, dizia que a ansiedade era um problema de qual é a palavra que ele usou? Alguma coisa como prisioneiros da liberdade. Você tem tanta liberdade para escolher os seus valores, fazer o que você quer, que isso te deixa num constante sentimento de angústia. Porque qual que é melhor? É muito mais fácil o padre, ou o prefeito, ou o rei te dizer, essa é a vida boa. E ter os exemplos ali do que falar, faz o que você quiser.
Então, essa angústia aí dessas faltas de valores determinados, a gente pode interpretar para um lado bom, porque temos essa individualidade, mas, por outro lado, quantos são que realmente acham o norte, que querem se autodar? 10 a 15% da população mundial. Então, esse é um ponto que ele fala, tá toda nessa esfera aí de causas. Aí você soma, trabalho, nível de conexão pessoal, falta de valores. Aí você coloca o status da pessoa também, que volta naquele, você é rico ou é pobre, é isso que determina o seu valor. Você é o gerente ou você é o cara que vai no chão? É isso que... O que as pessoas perguntam pra você hoje, né? A primeira coisa, de seu nome, o que você faz? Qual que é a sua função, você né? faz? Então, exato, eu sou uma boa... Tento ser uma boa pessoa, igual o Pedro fala. Dá risada, né? Vou falar isso na minha próxima entrevista. Será que e dá aí... certo? Se soma isso, também te deixa num momento bem suscetível à ansiedade e depressão. E aí outra coisa que o Pedro mencionou, da arquitetura, mas também com a natureza. Qual é o nosso contato hoje com os bosques, com os campos? Quem principalmente vive numa área totalmente urbanizada, sem praças na cidade, qual o nível de cortisol, que é o estresse é o hormônio do estresse? Isso também é evidência direta. Quanto mais urbanizado, cimento você tá, maior é o seu nível de cortisol. Pode ser até uma questão adaptativa, porque lembrando, em termos da história da humanidade, passamos milhões de anos na selva, no natural. E agora, nos últimos depois da Revolução Industrial, nos últimos 100, 150, estamos no cimento. Então, como que o corpo interpreta isso? Te deixando estressado, te deixando ansioso. Então, quem vive no campo, como você pontuou lá no comecinho, tende a ser menos ansioso do que quem vive na cidade. Então... Até porque é engraçado, né? Todo mundo se imagina, já de idade, ninguém se imagina num apartamento, na Paulista, correndo de um lado pro outro, pegando metrô, né? Não, todo mundo quer morar no campo. Uma das terapias também que existe vai caminhar, se conecta à natureza. O que fazem? Até a gente viu no Black Mirror, pra quem não viu, o cara do Twitter lá. Você gera todo um sistema uma bolha que se autocontém de virtualidade e nada de contato. E o que eles fazem para sair disso? Se isola e vai se conectar com a natureza. E, por último aqui, a questão do futuro, né? Porque, antigamente, nesses cenários mais estruturados, o seu futuro, como filho do artesão, era ser artesão. Você tem uma certa... Pode dizer, um caminho trilho. Você tem um caminho já para trilhar, por assim dizer, né? Você tem um caminho, né? Essa é a possibilidade. Você pode não querer, pode desenvolver outras coisas, mas você tem essa segurança de que algo ali tem. Tem um lugar na sociedade para você e os skills que você vai desenvolver. Hoje, quem tem certeza do futuro? Hoje você que trabalha atendendo, pode ser que amanhã o cara coloque um terminal ali. Pronto. Exato. Hoje a gente pode estar aqui, pode ser que a Coreia do Norte e os Estados Unidos entrem numa encrenca e a bomba atômica acabe com isso daí. Então a gente tenta não pensar nesses cenários catastróficos, mas a certeza do nosso futuro hoje, comparado a sociedades em outros momentos... E eu acho que a própria escala também, né? Isso aí numa escala macro, mas hoje isso entra até num nível individual. Realmente, a sua mão de obra pode ser trocada por uma máquina, um algoritmo, de um dia para o outro. Não é algo... A gente não vive mais numa realidade onde algo... Tudo bem, certos avanços sim, mas existem coisas que de um dia para o outro pode ser alterada aí. Sim, e como a gente falou lá no Carreiras, a pressão é constante, porque você vai estudar, o que você vai fazer, qual vai ser o primeiro estágio, como se isso fossem os reais determinantes da sua segurança, né? Você falou, eu vou ser médico, você está estudando a vida inteira para isso? Como, ok. Agora, não sei. Não sei, tem tanta opção? Não sei. Como você não vai ser ansioso nesse quesito? Tem aquela, de novo, a métrica lá, normal, todo mundo passa por isso. Mas dependendo do seu contexto familiar, de que pessoas que também estão sem emprego, que não souberam o que fazer, dependendo da cidade que você está, dependendo do governo, se a escola pública é boa ou não, dependendo de você estar vendo a árvore todo dia ou não, isso pode ter um efeito totalmente diferente no você ser ansioso normal e ser ansioso, eu penso nisso e já não quero nem pensar nisso. E deixa de estudar para o vestibular, por exemplo. Então, até que ponto, voltamos... A culpa são dos neurônios, a culpa é da serotonina. Pode ser que tenha. Dos prédios. De novo, pode ser que tenha, assim como tem pessoas com 6 dedos. Mas até que ponto não é o ambiente tipo Chernobyl que está gerando esses 6 dedos? Ou seja, quais são os tratamentos mais efetivos? Não sei. Depende. Depende do seu quadro. A nível social, depois de tudo que eu li, eu acredito que esse cara, esse autor, chama John Hattie,
ele tem um bom... curiosamente, eu já falei dele também no VB Drogas, que eu já mencionei anteriormente. Ele foi um dos caras que disse que você viciava por causa da sua situação e não por causa do químico. Se tivesse muita coisa a perder, filho, trabalho, tudo estável, você pode usar a heroína que você não vai viciar. Você, na verdade, não vai querer voltar a usar, porque... Pra quê? Mas ele é o autor desse livro aí, e o segundo livro que ele escreveu foi esse sobre depressão e ansiedade, que vai pela mesma vibe, mas no sentido que ele como vítima não, como paciente de depressão e ansiedade. Como cobaia. E ele conclui o livro dizendo, depois de fazer todas essas perguntas, ele diz que ele está numa situação melhor, porque ele está melhorando as conexões com as pessoas, está melhorando, já vive num campo em vez de na cidade. Encontrou sentido. Ele foi buscar, ele começou a conseguir melhor construir esse sentido. E deixou de tomar os remédios. Então, não quero terminar nessa nota. Essa é a verdade absoluta. Ninguém sabe, como a gente já elucidou. Mas assim, como eu disse, a curto prazo, tirar do poço, a evidência está de que, sim, você precisa de oxigênio, você precisa de alguém que te tire debaixo da água. E os medicamentos fazem isso, sem dúvida. Sim. Agora, a longo prazo, de maneira... Você nunca mais vai sofrer disso, esperançosamente, porque... Como você vai falar, não vai ter mais mudanças na sua vida pra você ficar ansioso. Mas de maneira, assim, societária, de maneira psicológica, no seu sentido da sua vida, trabalhar nesses 7 pontos aí que o autor lista, pra mim faz bastante sentido. Tem que tomar cuidado também com a qualidade narrativa, né? Porque como é mais interessante, tem aquele arco do herói, né? De superar, etc. Soa mais convincente. Mas como os estudos aí teria que ser do começo do vida a fim da vida pra saber se realmente foi, só tem um que eu consigo lembrar que fez isso. E a gente também já falou dele. Lá vem. Quem? Foi B10, O Segredo da Felicidade. Vocês lembram o que aquele estudo de Harvard concluiu depois de explorar a vida das pessoas? Do mercadinho da infância lá. Até o fim da vida? O cara só queria contratar uma pessoa pro mercado, só isso. Mas o que ele descobriu? Quais são as pessoas mais felizes? Vocês lembram da conclusão? Como é que ele fala das conexões, que são as pessoas que estão as pessoas que em um têm, ambiente, que estão... Não tem o maior círculo social, mas que tenham melhor saúde no círculo social. Se sentem melhor e conectados, têm o valor, se encontra uma utilidade no poder de colaborar com as pessoas dentro do círculo social. Independente do dinheiro, independente da saúde, as pessoas são melhores conectadas. E o que esse cara está falando? Ou, na verdade, qual que seria o oposto disso? Se as mais felizes são as que estão melhores conectadas... Não é a conclusão do estudo, mas o que você pode interpretar? O cenário contrário, óbvio. Então, ele não falou de serotonina, não falou de nada, mas a conclusão dele foi essa. Então, de novo, qual é o melhor tratamento? Que espectro de tempo, para que causa em particular e para que finalidade? Quais seriam, então... os piores tratamentos? Nossa! A mesma coisa ao contrário. Um dos dois polos ali, um ia falar que o outro era a pior coisa, mas... Não, eles não discordam disso. Nem vai falar que não o seu não funciona. Não tem como você falar pior tratamento. Até porque teve um palestrante do TED Talk também que eu ouvi. Todas as referências listadas, como sempre, no link. Eu recomendo fortemente ver pelo menos um deles. Que é diferente da gente aqui, que não sofre clinicamente disso, ou pelo menos não sabemos ainda. Essas pessoas normalmente sim passaram por experiências mais pessoais. E ele diz que o negócio de tratamento para esses quadros de ansiedade e depressão é que eles são inerentemente subjetivos. A gente falou lá, um osso quebrado é um osso quebrado, não importa a sua opinião. Mas você se sentir depressivo, se sentir ansioso, depende de você validar isso. Não tem um médico que vai fazer o scanner e falar, começa a tomar remédio agora. Então o que ele diz é, um tratamento que você achar que é efetivo vai ser tão efetivo quanto aquele que os médicos dizem que é efetivo. Homeopatia? Também. Placebo. Se você acreditar que é efetivo se sentir melhor, quem vai falar que não está funcionando? Ele falou, se você virar de ponta cabeça e ficar de plantando bananeira por 10 segundos por dia e se sentir melhor por causa disso, porque alguém falou que... Você acreditou e está funcionando? Você acreditou? Dado de novo que o software, nesse caso, afeta o hardware, fazendo isso todo dia, tendo essa esperança de que você está melhorando, você realmente pode aumentar os seus níveis cerebrais aí das substâncias que está em falta. Você pode. E quem vai falar que não funciona? Os monges. Você está se sentindo bem? Então, tem algum tratamento realmente inefetivo? Sim, tem um. Bom, primeiro é cuidado a longo prazo com os remédios aí. Ninguém sabe como funciona. Cuidado. Mas o outro que, a mesmo a curto prazo, é o mais inefetivo, é não se tratar.
Mata-leão. É o estigma. É achar que isso é frescura, Sim. é achar que isso é modinha, é achar que você, como pessoa, não é forte o suficiente para superar seus próprios problemas. É achar que a sua família vai te abandonar por causa disso, que seus amigos vão zombar de você porque você tá com frescura aí de coisas que eles têm problemas piores e não estão assim. Então, acho que o pior tratamento é esse de não se tratar. É o de tentar... Camuflar? É o de tentar se curar sozinho de algo que nem você sabe exatamente o que tá sofrendo. Eu tenho uma boa analogia para isso, que é... Você tá no meio do mar, cheio de ondas, com a tempestade, e você não sabe nadar. E você tá com vergonha de falar que não sabe nadar, que você tá se afogando, que tá morrendo de frio. Tô ok. Tá beleza. Aqui, ó. Tô conseguindo boiar aqui, ó. A cabeça tá em cima da água aqui, ó. Eu vou aprender a nadar. Você decide que a melhor maneira de se tratar é você aprender a nadar no meio de todas essas circunstâncias aí. Fala, não, eu sou forte, eu consigo, porque o pessoal vai zombar de mim, eu vou aprender a nadar. I can do it! Não. Pode até acontecer. Não vamos falar que é impossível. Mas olha a situação que você já tá. E você acha que a melhor situação é essa. E isso não vale nem só pra pessoa nessa circunstância. Acho que vale pra quem tá observando também. Porque apesar dos pesares, existem pessoas que olham essa pessoa lá e falam, ele vai conseguir. Quem não conhece alguém aqui, já jogou alguém na água e fala, você se vira aí. Aprende sozinho. Ele consegue. Tem pessoas que olham e acham que o certo é fazer isso. Em vez de esticar a mão, em vez de jogar a boia, seja por perguntar como tá a vida. Pegar o remo e afundar a pessoa. Seu fraco, afunda a pessoa. Então, do lado de quem sofre, acho que esse estigma de que é um problema seu, não é. Realmente, tanto pro nível biológico como pro nível social, acho que todos entenderiam que ninguém vai falar, você é o culpado de ter diabetes, por exemplo. É culpa sua, se vira aí. Quem mandou não ter... Como que é a substância da diabetes lá? O quê? Glicose? Glicose. Quem mandou não ter suficiente glicose no sangue? E tanto pro nível social, acho que você explicando as circunstâncias, falar, tenho insegurança financeira, tenho ansiedade com o que eu vou fazer na vida, tenho problemas em casas domésticos, tenho problema no trabalho, contando tudo isso, quem que vai falar, nossa, que pessoa frescurenta? Caralho, você é fresco, hein, acho que aí o pior tratamento é não perguntar, não tentar nem ter uma empatia pela pessoa, já querer, por uma razão ou outra, achar que é problema dela, ou achar que é frescura. Tanto de um lado quanto pro outro. Tanto a pessoa projetando isso, falar, não, eu vou cuidar disso, como quem tá olhando e falar, não quero nem chegar perto. Aquela pessoa é tão melancólica, tão neurótica, para usar os termos mais antigos aí, que melhor nem chegar perto. Então, acho que esse é o pior tratamento. Ficar no estigma, achar que pro homem que tem que ser machão, para as mulheres de que não quer demonstrar vulnerabilidade. Mas hoje em dia tem que ser forte, tem que ser independente, não sei o quê. Sendo social, psicológica ou biológica a causa, fazendo as perguntas adequadas. Procure tratamento. Principalmente fazendo as perguntas em vez de só assumindo que você já tem as respostas. Não tem como piorar, não tem como dar errado. Acho que isso fecha bem, né? Sim. Eu espero que os ouvintes aí, provavelmente aqueles que, se porventura, sentem algum receio, espero que isso seja contato próximo. Espero que seja um motivacional para vocês aí, para quem tem uma pessoa com um quadro parecido ou passa por uma situação aí, poder dar esse pontapé inicial. Isso. E também explorar um pouco mais as referências citadas aqui. Sim. Porque uma última curiosidade aí do termo biologia, mente, corpo, é que quando você está estressado por algo que você não sabe, por exemplo, tem alguém que não se contata faz tempo, sei lá, acabou a luz, você não sabe se seu filho na escola tá bem. Se você escanear o corpo daquela pessoa, as veias sanguíneas estão constringidas, o nível de cortisol tá lá em cima, e no momento que você recebe a informação, tá tudo bem, o corpo muda totalmente. As veias, as artérias expandem, o nível de cortisol baixa, você tá num momento relaxado. Por que eu uso essa referência? Porque se você acha que sofre de ansiedade, acha que sofre de depressão, em seus diferentes níveis e manifestações, à medida do momento que você aprende mais sobre isso, sobre quais são as possíveis causas, os possíveis tratamentos, a história do diagnóstico, tem o mesmo efeito. Uma forma de se tratar é aprender mais sobre a condição. Ambos os autores desses livros que eu li disseram isso, que escrever os livros, pesquisar, se informar, foi uma forma de tratamento. Sim.
No caso do livro do cara que escreveu Ansiedade, foi uma forma de aceitação também, porque o quadro dele, ele tentou de tudo, e ainda assim continua cronicamente ansioso. Foi de ver o lado positivo disso, como, por exemplo, a ansiedade permitia com que ele se preocupasse mais com coisas que os colegas de trabalho, que a ansiedade gerava aquela necessidade de confirmar se estava certo, de revisar, de fazer melhor. É isso que você quer dizer quando você falou que concorda? Concorda não? Como é que é? Eu sou a favor. Ou contra? Também, mas não no sentido... Não sei até que ponto os benefícios compensam os negativos. 3h30 da manhã, o cara mandando, tá pronto, ô cara! Mas no sentido de que, biologicamente falando, não no sentido níveis de serotonina, mas no sentido sinais. Você tem dor, por quê? Algo precisa da sua atenção, certo? Você tá ansioso, por quê? Algo precisa da sua atenção. Depressivo? Também. Não é que, digamos... Você nasce já com essas condições manifestadas. Pode ser que tenha um elemento genético, pode ser que tenha um elemento ali de hardware, mas como sinais, eu sou a favor no sentido, eles redirecionam a sua atenção para algo que precisa da sua atenção. Então, no caso desse cara aí, a atenção dele foi direcionada para como eu posso conviver com a minha ansiedade crônica. E, efetivamente, fez da vida dele mais funcional, melhor. Ele consegue, digamos, fazer tudo que ele tem que fazer, inclusive escrever um livro e dar palestra ao redor do mundo hoje. E no caso da depressão, para esse outro autor, ele começou a reavaliar as conexões dele, o lugar que ele estava morando, o trabalho que ele estava fazendo. Ele deu um 180 na vida dele depois de prestar atenção do porquê que ele se sentia assim tão na bad sempre. Ele começou a mudar as coisinhas do ambiente dele e se recuperou. Então, se não existisse, assim como alguém com dor não consegue ver que tem um prego encrestado no pé, provavelmente vai morrer de tétano. Dá atenção, se tratar no sentido de buscar mais informação, de ter essa empatia por quem sofre, também recomendar esse tipo de informação que estamos compartilhando. Assim, diria, necessário para que os negativos não afetem tanto. Olha só, adotar uma positiva perspectiva mesmo diante do problema. O César tá pronto para ser da terapia já. Veja bem. Quanto é que é a hora? Isso aqui foi uma pequena terapia, né? A gente vai para cobrar a hora. Bom, pessoal, eu sei que foi um papo extenso, complicado. Espero que tenha sido que esclarecedor, deixar você esclarecer vocês, trazendo mais dúvidas. Digamos que isso que eu ia falar, digamos que muitas coisas não foram exatamente, como eu posso dizer... Preto no branco. Preto no branco. Mas é o VB, né? A intenção aqui é descobrir e abraçar a complexidade. Vocês chegaram esperando ponto a ponto, terminou com um furacão de coisas na cabeça. Achou o quê? Quer sair daqui com um diagnóstico, não? Talvez. Em certo ponto, talvez. Mas como a gente fala, aqui é o começo da conversa, como o César e o Pedro já falou, se você sofre com isso, se você conhece alguém que sofre com isso... Recomende. E agora que você está sabendo um pouco mais também sobre as coisas... Mas não só recomende esse episódio, mas estimule o VB continuar trazendo esse tipo de informação, se tornando padrinho para aqueles ouvintes que são novos, no caso. Isso nos gera uma ansiedade, né? Ou aqueles mais antigos, para vocês entenderem que eu sofro de ansiedade quando eu olho o padrinho, esperando vocês participarem para ajudar o projeto. Todo mês não é clínica, mas podia ser crônica, né? Podia ser crônica. 3 anos já. Olhando mensalmente. Para aqueles que não podem ser padrinhos, tem outras maneiras de ajudar. 2 grandes maneiras. 3, na verdade. A primeira, vou dar mais fácil para talvez que exija mais tempo. A mais fácil é contribuir clicando no link do Promobit. Promobit é uma plataforma de promoções que agora oficialmente é parceiro do VB. Obrigado, Promobit, pela oportunidade. Obrigado, gente. É uma plataforma, para quem não escutou os outros episódios ainda, que agrega promoções ao redor do Brasil. As promoções são curadas por pessoas, então não é bot russo que manda pop-up no seu computador. Lá você pode encontrar as melhores promoções para os produtos que você está buscando em qualquer lugar do Brasil. Pode filtrar por região, por loja, etc. Mas também tem a grande vantagem de colocar itens na sua lista de desejo. O que permite agora, Natal chegando, você quer dar aquele presente, deixa aquela TV 75 polegadas ali no alerta, e quando entrar alguma esse item em promoção, você vai ser notificado e pode fazer a melhor compra. Então,
O que melhor do que nos ajudar te ajudando também. Todo mundo sai ganhando aqui. Economizando um pouco, descobrindo essa plataforma. E só basta um clique. O link aí pelo Veja Bem, tá nas referências. Eu já me cadastrei, eu uso, vocês... Sim, eu uso. Vocês também. Tivemos bom feedback dos nossos ouvintes que já usaram. Então, recomendamos sem medo. Pode usar a plataforma legal, que realmente vai trazer economia para os gastos aí de vocês com o fim de ano. Não vai afetar seu emocional, Natal. Vai afetar de forma positiva. Isso. E a outra segunda maneira de ajudar é fazendo um review, deixando as estrelinhas no iTunes, na plataforma que você utilizar. Rapidinho, deixa as estrelas, um comentário se puder, para que mais pessoas descubram o Veja Bem e o nosso alcance aqui aumente. Gente, lembrando também que o Veja Bem tá no Spotify. Todo mundo tem Spotify hoje em dia. Então você tá com seu amigo, tá escutando música, dá aquela comentada, você escuta podcast, recomenda, pede pra ele curtir. Dá até pra ler a playlist agora. Agora você quer Tem uma playlist lá dos os episódios mais interessantes do VB que você já escutou. Ou de outros podcasts também, não vamos ser tão exclusivos, não. Mistura, só bota um episódio do VB. Mistura. Coloca lá saúde mental e coloca esse episódio, depois outro episódio de outros podcasts. Manda para aquele amigo, amiga que se beneficiaria escutando essas informações. E a terceira e última forma de ajudar, que também é bastante simples, é a nossa pesquisa demográfica. Queremos saber quem vocês são, qual a idade, onde estado vocês estão morando, para que a gente possa usar dessa base para aumentar o nosso alcance com os parceiros comerciais, como o Promobit, e talvez institucionais, como o IPED, que também continua o nosso link lá para cursos com desconto exclusivo. Então, essas 3 coisinhas. Se puderem fazer as 3 como presente de Natal... Nossa Senhora! Nossa! Muito obrigado. Se puder fazer só uma delas... Obrigado também. Tenha preferência pela essa ordem que a gente escreveu. Meu nível de dopamina vai subir, garanto. E é isso, né? Obrigado pela paciência, pela atenção. É isso aí, pessoal. Isso aí, pra quem não lembra, o número do WhatsApp é... 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E até a próxima. Até a próxima. Eu vou provavelmente agendar uma consulta essa semana. Obrigado, gente. E, focando naquela categoria lá de conexão pessoal, aquele abraço. Jesus.